Olá, abrindo aí a semana de biologia, a agenda, né? A agenda da biologia. Fala, Henrique! Apareceu, meu irmão! Opa, Pierre. Fala, Henrique! Tudo bem, cara? Como Que honra, estás? cara. Que honra estar Ah, com você aqui. a honra é toda minha, cara. Você sabe. Mas o Instagram, eu acho interessante o Instagram como forma de live, né? Ele tem muito engajamento, mas não. O vídeo não fica gravado, né? Não tem a qualidade do YouTube, apesar do engajamento ser muito bom. É verdade. Mas essa tem sido as nossas estratégias, né? Para fazer essas lives de uma forma que a gente tivesse o envolvimento de todos os nossos alunos. Como eles visitam muito o nosso Instagram, menos as outras mídias, né? Então é mais fácil a gente encontrá-los por aqui. Mas e aí, como é que você tá, cara? Tá tudo bem? Pô, tudo jóia, Pierre. Tamo aí. Ah, Tamo aí gravando vídeo na quarentena que tá danado, né, cara? eu vi. A quarentena tá rufando aqui no canal, né, cara? Aham. Eu vi sua live ontem, né? E gostei muito. Ah, tu Com os acompanhou? meninos lá, acompanhei, cara. Com os meninos É, lá, né? Foi muito bom. eu tinha que botar um pingo nos i, né, cara? A gente tem que, ó, então vamos traçar aqui esse limite, vamos seguir esse limite aqui, né? Porque a Exatamente. gente que trabalha com educação, eu não sei porquê, cara. Eles acham que a gente tem que viver de sacerdócio, né? É Eles acham verdade. que, e o sacerdote não tem problema. Verdade. Bom, cara, eu queria te dar as boas-vindas à Univisa, né, como coordenador do núcleo de pesquisa, como docente do curso de biologia, como biólogo que eu sou, que você já sabe, a gente se conhece já há um bom tempo, e dar as boas-vindas ao meu querido amigo, né, e um excelente biólogo, um cara que tem feito divulgação científica nos últimos anos, né, tem, enfim, trazido luz, um pouco de luz, né, para esse universo que nos resta aí cheio de, enfim, de pseudagens, de mentiras e etc. Além de um grande biólogo, também é chefe do Parque Parque Natural Nacional. Municipal da Restinga do Barreto, lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Né? O Henrique Abraão Charles é mestre em zoologia, né? Sim, sou zoólogo. Ah. Zoólogo, mestre em E ecólogo zoologia, também, né? Eu acabei ganhando ecólogo. é, porque eu acabo Yeah. ganhando também como eu trabalho há muito tempo com ecologia, eu acabei ganhando essa titulação pelo CRBio, né? Pois é. Então aproveita, Henrique, fala mais um pouquinho de você, conta pra gente aí sobre a tua vida, o que é que tu está fazendo hoje, como biólogo, como chefe lá do parque, que hoje a nossa atenção é trazer para os alunos essa interação, né? Ou esse link, né, que o biólogo tem, trabalhando em parques, trabalhando em reservas, trabalhando em aquários, em zoológicos, enfim. Conta um pouquinho da tua história, se apresenta para a galera aí. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite, né? Dar um abraço para todo mundo aí que é aluno. Eu acho de muita importância, o Pierre, que esteja sendo dada oportunidade para um biólogo que realmente trabalha na área estar falando, né? A gente vê aí nessas palestras, a palestrada, nas semanas, a gente vê o quê? Professor de biologia, o professor que trabalha na universidade tal, o outro professor que trabalha na outra universidade. Mas você nunca vê, é raríssimo você ver um biólogo que realmente trabalha como biólogo. Eu acho isso É assim. verdade. Né? E se você tem uma universidade, uma faculdade, que está formando biólogo, você está formando esse biólogo para quê? Para trabalhar diretamente ou para esperar ele fazer o mestrado, o doutorado, e quem sabe, depois que o professor catedrático morrer, daqui a 2000 anos, ele entrar no lugar. Então, né, você pode ver que a gente está formando errado. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter um biólogo, né, de verdade, um biólogo que trabalha como biólogo de verdade, aparecendo aí. Inclusive, eu acho que isso tem que virar uma coisa cotidiana, né? Porque a gente precisa formar esses alunos para trabalharem como biólogo também, não só pesquisadores, mas trabalhar no mercado. E eu estou disponível para fazer uma outra live só sobre a profissão.
Eu sou o cara que sabe bem do conselho, das regras. Você pode me chamar para uma outra live para a gente explicar sobre o que é biólogo, o que é profissão, a gente faz isso. Mas como a live de hoje são parques, né? Eu atualmente atuo como chefe de unidade de conservação. Uma unidade em que eu fui uma das pessoas que ajudou a criar. Eu sempre digo que é uma unidade de conservação em que tiveram muitos pais e muitas mães, mas eu também me orgulho de dizer que eu fui a principal peça. E eu não posso deixar de fora as pessoas que me ajudaram a construir. Eu tenho as pessoas da UFRJ, o Rodrigo do NUPEM, a Érica Stigl, os meus estagiários que estão lá da NUPEM também. E todo mundo que ajuda a tocar aquilo lá, o prefeito, o secretário na época, todo mundo que lutou muito para que aquilo fosse instaurado. Então, assim, é uma questão de política pública que foi instaurado, porque, assim, o biólogo ele sai da universidade achando que que a biologia ela é isenta da política. É do tipo, eu trabalhei aqui com sífilis, eu sei tudo sobre a doença sífilis. Aí o cara faz o mestrado, doutorado, 5 pós-doc, aí quando ele sai para trabalhar, vamos supor que ele passa para trabalhar como biólogo numa secretaria de saúde, né? Aí o cara chama ele, agora que você está trabalhando aqui na Secretaria de Saúde, eu quero que você resolva o problema de uma epidemia de sífilis no município. Aí ele vai o quê? Ele vai dar palestra sobre sífilis? Não, ele precisa de saber o que é política pública, ele precisa de saber quais são as áreas carentes, quais são as medidas que ele pode tomar, como contratação de médico, professores que serão treinados, descobrir aonde você tem problemas de prostituição, por exemplo. Ou seja, você vai ter que pegar aquilo tudo que você aprendeu muito especificamente e colocar isso dentro da política pública. Não adianta eu aprender ecologia se eu não souber colocar isso em política pública. Então, até na construção do parque, é necessário o quê? Não adianta só você ir lá e fazer um decreto, olha, aqui a gente tem um parque, e ponto. E achando que aquilo resolveu o problema. Aquilo não resolveu o problema. Aquilo iniciou o problema. Porque você tinha comunidades que iam ali dentro caçar e que não vão poder mais, que subsistiam até disso aí, sabia? O cara, eu vou comer uma carninha, vou lá e caço uma preá. Vou comer um palmitinho, vou lá e... Aí o biólogo logo ele olha, carne de caça é errado. É errado caçar. É errado caçar quando você tem que comer em casa. Mas quando você não tem que comer, é outra história. Então você tem que analisar a política. Né? O cara subsiste dali a gerações. Simplesmente você chegou agora como biólogo e disse, não pode mais. Não foi assim que o Projeto Tamar fez. O Projeto Tamar fez o quê? Ele empregou as pessoas que estavam caçando os ovos. Então ele empregou o caçador, a mulher do caçador, que agora tem renda. Esses é que vão defender. Então, antes de você implementar um parque, já que o assunto hoje é parques urbanos, uma das premissas para você implementar um parque não é o papel, como os biólogos gostam de fazer, é análise do entorno, ver como a comunidade subsiste daquele parque, porque simplesmente quando você fechar aquilo ali, a galera vai querer invadir, vai querer tacar fogo, vai fazer grilagem. Você vai ter que descobrir como treinar essas pessoas para serem guias turísticos, como incentivar os comerciantes a ganhar dinheiro com o turismo, com pessoas que vêm fazer turismo dentro do parque. Então vai ser bom para o dono da padaria, o dono da pousada, que vai empregar a população e que aí essa população começa a defender. Então é aí que a gente está errando, Pierre. Quando a gente vai construir o problema de um parque está na não análise do entorno e na não implementação. Porque a partir do momento que você decreta que aquilo ali é um parque, seja por decreto ou por lei, aquilo tem que estar funcionando. Você tem que estar recebendo pessoas ali dentro para o dia a dia elas estarem aprendendo a viver daquilo ali. Porque senão você vai fazer o parque no papel para um governo futuro e retirar. É isso. Com certeza. Eu acho isso super importante. As pessoas esquecem dos projetos, né? Os prévios relatórios e números que são feitos na construção de uma determinada... sei lá, a gente tem um refúgio aqui chamado Refúgio Charles Darwin,
Não sei se você já ouviu falar. Ele é enorme aqui em Igaraçu e é totalmente esquecido. Os biólogos, alguns biólogos conhecem o refúgio Charles Darwin, tá? Mas é por que isso acontece? Porque não foi integrado, entende, Henrique? O cara era dono de uma terra, chegou lá e por uma questão de grana, eu acredito, né? Ele disse, não, vamos disponibilizar essa minha terra toda aqui para o refúgio. E virou o refúgio Charles Darwin. Ele recebe pesquisadores, recebem alunos, mas esporadicamente, não é aquela coisa de abrir para o povo, né? Ou ter dentro do refúgio lojas, padarias, tá dentro do refúgio empregando as pessoas que usavam outrora o refúgio para tirar de lá da mata a sua subsistência, matar bicho, derrubar árvore, etc. Então, é uma coisa, eu nunca fiz essa crítica assim, ao vivo, né, etc., mas já fiz essa crítica em grupos, né, nos nossos grupos de biólogos conversando. Eu acredito que não há uma possibilidade de você criar qualquer dispositivo público desse que envolva, por exemplo, a preservação do ambiente, a recuperação de cobertura vegetal, etc., que evite a degradação, sem que haja uma inserção de todos os atores. Inclusive, tem que se pensar do ponto de vista financeiro também, né? Você tem que fazer com que aquele pedaço de terra, outrora, de alguém que agora se tornou um dispositivo público, como um parque ou um reservatório, ele seja integrado ao aspecto econômico da região. Então as pessoas não costumam fazer isso. Aqui mesmo em Pernambuco é muito difícil você ter uma total integração da comunidade e dizer assim, eu tenho no meu cartão postal de turismo Pernambuco, eu tenho no meu cartão postal de turismo o refúgio ecológico Charles Darwin. Não tem isso lá, porque não existe essa integração. Eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer, né? Nesse caso, o refúgio, porque eu não sei se ele é uma unidade particular, não, é uma unidade pública. É particular. É porque a palavra refúgio é um tipo de unidade de conservação onde você não pode ter acesso de pessoas, entende? Isso foi um grande problema até no parque em que a gente criou, justamente porque, olha, se queria criar lá o refúgio da fauna silvestre. E a gente chegou à conclusão de que não, que a melhor categoria de parque seria, a melhor categoria de unidade de conservação seria parque, justamente por isso. Porque no parque você tem tanto a conservação da natureza, quanto a possibilidade de educação ambiental, quanto a possibilidade de lazer, quanto a possibilidade de apreciação da beleza cênica. Por isso foi escolhido essa categoria. Justamente, e eu conheço, por exemplo, aqui a gente tem o refúgio silvestre, em Macaé, que os caras querem fazer com que aquilo vire parque. E não conseguem, porque é um trabalho danado dentro da mudança de categoria, né? Infelizmente, o SNUC é muito bom, mas engessa muito. Eu acho até que esse estudo prévio também está faltando, né? Para você decidir o que você vai fazer com aquela área. Você vai fazer um parque, você vai fazer um refúgio, enfim. Eu entendo que às vezes as coisas têm que sair na pressa, porque isso é um movimento político. Então, assim, como eu disse, o nosso parque foi criado em 2016, mas já havia uma movimentação para a criação desde 2007. Quando é que o parque foi criado? O parque foi criado quando eu virei subsecretário. Quando eu fui subsecretário, eu peguei aquilo lá e, aproveitei o momento político e fiz a situação. Então, assim, tem hora que não dá para você, não é uma coisa que dá para você brincar, é um cavalo sem sela. Você tem que agarrar, e eu entendo isso. Agora, o que eu não consigo entender é esse despreparo político que os biólogos enfrentam. Infelizmente, é uma faculdade que está formando pessoas achando que vive no mundo de Nárnia. Sem essa ideia do tipo, olha, como é que eu posso executar as coisas? Da maneira mais... E olha que biólogo aprende muito sobre parcimônia.
ele aprende muito sobre parcimônia, mas não entende que isso tem que estar na filosofia de vida dele também. Olha, precisamos ser parcimoniosos e entrar, de alguma maneira, tentar ajudar. Então isso para parque é um problema. Agora, essa categoria parque, ela é extremamente importante justamente porque você permite a interação do povo. E aí você vai para o aspecto político, no qual você colocando pessoas todos os dias lá dentro, crianças para fazer educação ambiental, unido a lazer, você faz com que essas pessoas defendam o local. Porque quando você fala em parque, Pierre, você fala em uma grande área que está sujeita à ação humana, está sujeita a caça, está sujeita a qualquer coisa. E aí a gente tem uma dica muito importante que é o bom uso inibe o mau uso. E se você deixa aquele local ocioso, o mau uso vai acontecer. O mau uso vai acontecer, não tem jeito. Então, se você não tem alguém ocupando aquele parque ali, fazendo educação ambiental e etc., ele vai estar sujeito à ação de caçador, à ação de grilagem, ao descontentamento da população, porque não recebe grana, né? A população do entorno não está recebendo o seu dinheiro para ajudar a preservar. Então isso tudo tem que estar pautado, entendeu, Pierre? Exatamente. É como a Amanda está dizendo aqui, existe o sentimento, né? Você se sente pertencente àquele espaço. Você não vai deixar ninguém fazer zona naquilo ali, né? Aquilo ali é seu. Você acha que aquilo ali é seu e você não vai deixar ninguém bagunçar. Então, Henrique, como você é um cara que muito também antenado com os conselhos, inclusive os conselhos regionais e federal também, que alternativa você vê para remediar isso de pronto nos nossos alunos? Eu acho que disciplinas ligadas a ambiente ou gestão pública, talvez, alguma coisa relativa. Que alternativas você daria, por exemplo, hoje, se você pudesse fazer um tipo de correção no currículo dos nossos alunos, para essa visão mais política, para essa visão mais global, né? Inclusive ajudando eles a entender o que significa parque, ajudando eles a entender como eles podem atuar, né? Serem também atores importantes na construção desses dispositivos. Que alternativa você daria? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta capciosa, uma pergunta longa. Eu tenho várias ponderações a fazer aí. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu acho que falta dentro da faculdade de biologia, dentro das universidades, profissionais, professores que trabalhem ou que tenham trabalhado no dia a dia como biólogo. Falta. Assim, você não vai ter esse mesmo problema, você não vai ter esse mesmo problema com a Universidade de Direito, com a Faculdade de Direito, nem com a de Medicina. Todo professor de medicina, ele trabalhou com a medicina, ele trabalha, ele sabe o que é chegar de um plantão, ele vem de um plantão, acabou de operar, ele está ali. O cara que é professor de direito, geralmente ele tem um escritório, ele já ralou como estagiário, ele sabe o que é acordar cedo e aturar patrão, e infelizmente, nas faculdades de biologia, isso não é uma regra. Pelo contrário, a regra é oposta. A regra é o cara, ele consegue trabalhar como professor, que é um trabalho maravilhoso, né? E é muito trabalho, vocês são cobrados assim. Eu sei que o professor universitário ele tem que fazer relatório, ele tem que se preocupar com extensão, ele tem que fazer o artigo, ele tem que é quase que praticamente impossível que ele dê aula e ainda trabalhe no outro fazendo um bico de biólogo, até porque o salário do biólogo é baixo. E aí o que acontece? Com isso, ele não tem a experiência, ele não tem o know-how para passar para o aluno como é o dia a dia de um biólogo. Como é que atura patrão, como é que acorda cedo para ir lá. Não, ele não sabe isso. Então ele mesmo não pode ensinar. E ele acha que ele não é biólogo, como eu vejo, por exemplo, em muitas universidades, que eu acho que o conselho tinha que ser mais ativo e saiu multando tudo quanto é professor, porque o cara fala, não, eu sou só professor, eu não sou biólogo, então não vou pagar o conselho. Aí o que ele faz? Ele vai lá fazer coleta de botânica, ele vai fazer coleta de zoologia. Mas eu tenho o Cisbio. É a mesma coisa que você ter comprado uma arma e tá achando que tem licença para usar. Não pode. O cara vai fazer coleta de um monte de coisas, ou seja, trabalhando como biólogo,
e ele não se sente biólogo. Então falta o conselho vir dar uma multa nesses caras. E aí, para isso, falta tanto o professor entender como é que é o biólogo, quanto mudar o currículo para cada aluno, para que ele saiba que, além da pesquisa, além dele seguir uma pesquisa inteiramente, estrito sensu, uma pesquisa básica, ele também pode fazer a pesquisa voltado para a área de trabalho com valor imediato, valor financeiro imediato. E, além disso, ainda existe a área de trabalho que ele pode trabalhar sem necessariamente estar fazendo a pesquisa. Então, por exemplo, quando um biólogo se forma, ele não sabe, eu contrato qualquer um, eu desafio qualquer um. Ah, tá formado? Monta um laboratório para mim aqui. O cara não sabe levantar preço das vidrarias, ele não sabe o que é uma MEI, ele não sabe o que é uma microempresa, ele não sabe o que é CNPJ, ele não sabe como fazer um licenciamento. Então, esse tipo de coisa que o veterinário, que o profissional de direito, que o profissional de medicina aprende, inclusive o estágio na medicina veterinária é gigantesco, nós não temos na faculdade de biologia. Nós não tratamos o biólogo como um profissional, mas sim como um futuro professor universitário. Esse currículo, ele tem que mudar assim imediatamente, porque não vai ter vaga para professor, não vai ter vaga. O biólogo precisa estar pronto para trabalhar. E Pierre, pasme, tem trabalho pra caramba, tem produção de livro, tem YouTube, tem palestra, tem licenciamento ambiental, tem um monte de coisas que o biólogo recém-formado pode estar trabalhando e montando uma empresa que, assim, que é absurdo, e a gente não aprende nada. E é um nicho vago, pego por outras pessoas que não são da área. Por outras pessoas. Que não são. Você pega, eu, por exemplo, trabalho aqui na Prefeitura de Macaé. O que tem de firma de licenciamento ambiental, feita por profissionais que não são biólogos, aliás, nem formados são, que é uma área que poderia estar sendo utilizada por biólogo. Entende? Então, o que está faltando na minha concepção? Pós-graduação, lato sensu, específica. O cara se forma ali nos 4 aninhos, faz uma pós de 1 aninho só aqui, cara, para aprender isso. Então, falta empreendedorismo, falta isso. Então, quando a gente pega esses profissionais, eles acham que a ciência é feita nua e crua. Eles acham que não vão participar do aspecto político. E aí, quando chega para trabalhar com o meio ambiente, ele acha que é simples resolver o problema. Fecha aquela área ali e faz um parque na cabecinha dele. Mas ele não sabe o aspecto político que ele vai enfrentar. Ele não sabe que os ambientalistas no Brasil são perseguidos e mortos até. Ele não sabe nada disso, ele acha que o mundo de Gumball. Né? Eu tenho feito muito trabalho de política ambiental no meu canal e às vezes me surpreendo quando as pessoas falam: ué, esse canal aqui não é de biologia? Quando eu falo, por exemplo, da pandemia, da virose, de políticas públicas de combate à pandemia, sempre tem alguém para falar assim: eu achava que esse canal era de biologia. Ora, bolas, se um biólogo não está entendendo que um vírus, que pandemia, que políticas públicas de combate à pandemia é biologia, então eu acho que a gente está errando muito nesse currículo, Pierre. É verdade. É verdade. E era uma pergunta que eu ia te fazer depois, né, sobre a possibilidade de trabalho que os biólogos têm de forma, inclusive, autônoma, né, com as ARTs e etc., que são expedidas pelos conselhos e tudo mais. Mas, Henrique, uma coisa muito importante que eu acho, inclusive, foi uma das prerrogativas assim que nós utilizamos, inclusive para chamar você, é porque você é licenciado também, não é? Como licenciado, e nossos alunos são de licenciatura, né? Então é muito importante a gente trazer esse aspecto do porque eu sou licenciado, eu só posso fazer ou isto ou aquilo, né? Ou só dar aula, ou talvez fazer mestrado, doutorado. Então, os alunos acreditam assim, que ou eles saem da graduação direto para fazerem concurso para o Estado ou para a Prefeitura, para dar aula de Biologia ou de Ciências, ou vão fazer mestrado e doutorado numa determinada área para talvez dar aula numa universidade, etc., fazer pesquisa e tudo mais. Mas aí a gente tem a possibilidade, como licenciado em Biologia, porque para o Conselho Federal de Biologia, tanto importa se você é licenciado ou se você é bacharel,
cumprindo aquela quantidade de horas, você, biólogo não é formação, biólogo é profissão, né? Inclusive eu gostaria que você falasse sobre isso daqui a pouco, mas, então o conselho, ele te dá a habilitação de biólogo, independente da tua formação, e o leque agora se expande de uma maneira tal que você pode ser um biólogo, inclusive sem estar atrelado. Aí os alunos dizem, professor, a gente fica esperando que abram concursos. Aí os concursos que abrem, quando não são para professor de ensino médio ou ensino fundamental, são para pesquisadores. Aí exigem da gente um bacharelado e etc. Então os alunos acabam que... Isso não é uma coisa recente, sabe, Henrique? É uma coisa antiga. No meu tempo, eu dizia assim... No meu tempo, eu sou bacharel, não sou licenciado. Então eu dizia, só existem duas possibilidades. Veja só, o cara se passou 5 anos e meio estudando e eu só via uma possibilidade de emprego. Era fazer um concurso para o IBAMA. Porque na minha concepção, ser biólogo era só isso, trabalhar no IBAMA. Né? Então, a gente tem esses problemas todos. Eu gostaria que você agora, de forma clara, dissesse um leque que se abre para o licenciado, porque, ao contrário dos outros conselhos, nós temos um conselho que te habilita biólogo, independente da tua formação em licenciatura, ou em bacharelado, ou em ciências naturais. Existe uma quantidade de horas que você tem que ter, uma quantidade de currículo efetivamente realizado, pelo menos é assim como a gente chamava antes, e a partir disso você é habilitado como biólogo. E a partir daí, o leque se abre e a quantidade de coisas que você pode fazer. Fica à vontade, discorra. Não, eu gosto. Que bom que você está me dando essa oportunidade de falar. Inclusive, era uma coisa que assim, eu gostaria de ser chamado para a gente conversar só sobre a profissão um dia, mas já que está no assunto, a gente vai chegar lá, né? Inclusive, foi assim, eu arrumei uma inimizade danada com os biólogos quando eu falei isso, aí depois eles voltaram pedindo desculpa. Bom, uma coisa para você que está me assistindo aqui, para você que está me vendo, é o seguinte: ninguém se forma biólogo. Aí a galera, biólogo não é profissão de formação. Você não é biólogo, você está biólogo, que é uma coisa muito diferente. Então, olha só. Mas eu tenho um amigo que tem PhD, não sei o que sei quantos pós-doc. Meu amigo, se ele não tem o CRBio, ele não é biólogo. Ponto. O que é biólogo? Eu vou explicar melhor. Ninguém é melhor do que ninguém por tirar o CRBio. Aliás, é a coisa mais fácil que tem. Basta você estar formado em biologia, que você vai lá e pede para tirar o CRBio. Mas vamos lá. Nem o licenciado e nem o bacharel, de novo, nem o licenciado e nem o bacharel são biólogos. Nenhum dos dois são biólogos. Mas ele é bacharel, tem mestrado, doutorado na biologia. Continua não sendo biólogo. Ele só é biólogo se ele tiver formado em alguma área da biologia, mas mais o CRBio. Ou seja, se você fez bacharel com 3.200 horas de biologia, se você fez licenciatura com 3.200 horas de biologia, mais o conselho. Porque eu já ouvi muita gente falar assim, o cara ele não pode ser biólogo não porque ele fez licenciatura. O quê? E bacharel é biólogo por um acaso? Bacharel não é biólogo. Bacharel é formado em biologia. Você vai pegar o seu diploma lá, está escrito biólogo? Não está escrito biólogo no seu diploma. Biólogo não é profissão de formação. Biólogo é profissão de conselho. Ou seja, você tem que estar formado em biologia, seja licenciatura com 3.200 horas, seja bacharel. E se você se formou em licenciatura e a licenciatura não tem as 3.200 horas, você pode compensar isso com extensão e você pode compensar isso com pós-graduação. Eu, por exemplo, sou licenciado, mas como a minha licenciatura tinha 4.000 horas e como eu fiz um mestrado lotado da área da biologia, não existe nem o registro para mim, Pierre, como licenciado no conselho. O algoritmo do conselho não me aceita como licenciado. Ele só me aceita como bacharel, apesar de eu ser licenciado, entendeu? É impressionante, não existe essa... Eu já liguei para lá e tal, eles, não, você fica enquadrado como bacharelado. Para eles. Entendeu? Mesmo eu tendo feito licenciatura, por conta da carga horária que a UERJ oferecia na época. Mas vamos lá, deixa eu explicar isso melhor. Sendo assim,
Quando você faz licenciatura, é muito mais jogo, na minha concepção. Por que isso? Bom, porque professor de biologia não é profissão de conselho. Professor de biologia é uma profissão, biólogo é outra profissão. Professor de biologia, por lei, é uma profissão de formação. Então, como é uma profissão de formação, basta que você se forme em licenciatura, que automaticamente você é professor de biologia. Ponto. Ninguém tira. Ninguém tira de você. Não existe conselho. Biólogo não. Biólogo é profissão de conselho. Ou seja, você tem que estar formado na área, seja licenciatura ou bacharel, e tirar o CRBio. Aí você está biólogo. Parou de pagar o CRBio, você não é mais biólogo. Você é formado em biologia. Igual médico, igual advogado, igual veterinário, igual engenheiro. Show? Professor da educação física também, né? Não, professor da educação física é a única exceção. Todo professor é profissão de formação. Infelizmente. Isso é péssimo. Infelizmente. Mas o professor de educação física é profissão de conselho. É a única exceção. Por isso que ninguém mexe com eles. Isso é muito bom. Porque eu não duvido nada que no futuro venha esses papos aí de escola sem partido, venha alguém dizendo que você não possa ensinar evolução por conta do professor ser uma profissão sem conselho. Entende? Quando a profissão tem conselho, igual medicina, ninguém se mete. Quem manda é o conselho. Quem manda é o conselho. Entendi. Pois é. E para trabalhar num parque, Henrique, vamos falar agora do profissional recém-saído da faculdade, né, egresso, de pronto, formado, já passou no conselho, tirou o CRBio. Existe alguma característica? Vamos falar daquele aluno que já tem um insight, está lá no meio do curso e diz, eu queria trabalhar com parque, queria trabalhar com zoológico, enfim, com aquário, enfim, queria trabalhar com qualquer um desses dispositivos de conservação e etc. Que conselho você dá? Assim, existe alguma coisa que o cara tem que fazer para se diferenciar na hora de chegar lá junto, no emprego, né? Passar na frente dos outros? Sim, sim, existe sim, Pierre. E ele está pautado no empreendedorismo da pessoa. Porque, olha só, você pode trabalhar em uma unidade pública por concurso, né? Mas concurso, como eu disse, são coisas que estão, infelizmente, acabando no Brasil. Funcionário público não faz rachadinha. É por isso que ninguém gosta de funcionário público, né? Mas, infelizmente, pelo andar da carruagem, a gente está vendo que as universidades elas tendem a diminuir, porque é o que está acontecendo, tá? É o âmbito político da coisa. Agora, o biólogo ele pode sair na frente quando ele começa também a ter uma visão mais empreendedora. Por exemplo, ele pode procurar estágio nos locais públicos para começar a trabalhar, ganhar experiência, ou ele pode, por exemplo, se especializar na produção de parques particulares. Existe uma unidade de conservação, que é uma das unidades que eu mais gosto, na minha opinião, chamada RPPN, ou Reserva Particular, Reserva do Patrimônio Natural Particular, que, assim, deveria virar moda no Brasil para mim, e infelizmente não é. Infelizmente não é moda, mas deveria virar. Eu vou dar um exemplo para a galera entender. Aqui em Macaé, nós temos a reserva, né, Parque das Antas, aonde você tem o mico-leão-dourado. Mico-leão-dourado. Mico-leão-dourado que está em extinção, um macaco lindo, é lindo de se ver, é uma coisa maravilhosa. E isso é uma reserva pública, né, ostentada com dinheiro público. Mas, e as bordas da reserva? As bordas da reserva, que não são reserva, as áreas do entorno, que não são reserva, pós-área do entorno, desculpa, que não são reserva, são áreas particulares. Essas áreas particulares são o quê? São chácaras, são sítios, né, que as pessoas têm ali e que vão lá no final de semana, estão interessados em devastar aquilo ali,
estou interessada em nada. Mas nota que é uma área no qual um mico-leão-dourado pode estar aparecendo lá. Agora, tu imagina se eu tenho um biólogo especialista em fomentar reserva particular. Ele chega para o cara aqui do lado da área da reserva pública e fala assim, pô, você tem uma área aí de 100 hectares. Vamos fazer o seguinte, pô. Separa a tua área na metade coladinha no parque, vira a reserva PR, e a outra metade você não transforma ela em parque. E aí, nessa metade que você não transformou em parque, você vai poder desmatar uma área, você pode fazer um hotel pousada, você pode fazer uma cachaçaria. Tu já imaginou? Uma cachaçaria da reserva PR. Tu pode Caramba, ia bombar. Ia bombar. O problema é acabar com o estoque. Cachaçaria da Reserva Natural PR. Hotel, Reserva Natural PR. Piscina Natural, Reserva Natural PR. Você está colado na sua RPPN. Produtos orgânicos, doces, compotas. Olha a quantidade de turistas. E, cara, vai por mim. Eu trabalho com isso. Você não tem ideia da quantidade de turistas que movimentam bilhões de dólares por ano. Só na Inglaterra são 6 bilhões de dólares só de bird watching, que é aquela prática dos caras ficar observando aves. E aí você vai o quê? Você vai ganhar dinheiro, o cara, o dono da reserva, ele vai ganhar dinheiro, ele vai proteger uma área, e aquelas pessoas do entorno que caçavam, que subsistiam de outra maneira, que a ideia deles era botar gado ali, ele vai começar a trabalhar pro dono da pousada, vai começar a ajudar a preservar. Entende? Só que isso é o quê? Isso é no papel ainda. Eu preciso de biólogos com esses projetos embaixo do braço para ir até esses locais. Tu imagina, isso é um nicho ecológico vago. Sabe por quê? Porque todo mundo que tem área de preservação, tem área do entorno, que quer fazer uma RPPN, sabe o que o cara pensa? Ele pensa assim, vamos pegar essa área aqui e fazer ela toda de RPPN e ganhar dinheiro do governo. Esse dinheiro nunca vai vir. Ao invés de ele ser empreendedor. Agora, se eu tenho um biólogo que sabe disso, que sabe trabalhar com isso, que vai facilitar a vida desse cara, porque olha só, é caríssimo você fazer uma RPPN. É caro. Você vai gastar no mínimo 40 mil de documentação. Mas existem editais, Pierre, todo ano. Editais que pagam. Então, se eu tenho um biólogo que sabe fazer essa burocracia, que sabe chegar até o dono do local, que tal você fazer uma coisa legal aí? Tem edital. Procurar aqueles donos que são empreendedores, que têm dinheiro para gastar. Isso é emprego, cara. Isso é emprego. É verdade. Isso aí é uma coisa que pode ser o TCC do cara, é uma coisa que pode ser, né, o projeto de mestrado, se a faculdade começar a focar nesse tipo de coisa também. Eu vou dar um exemplo totalmente fora da área de parque, mas só para a galera entender uma coisa mais palpável. A gente tem uma amiga, a Yara, amiga nossa, amiga minha do PR lá que divulga o YouTube, ela fez o TCC dela foi feito com a biologia, ensino da biologia, se utilizando personagens, exemplos do Star Wars, né? Star Wars, aquela franquia que todo mundo conhece, né? Darth Vader, etc. Então ela fez, dentro do livro de biologia, se utilizando de vários exemplos de dentro do filme, da longa-metragem, da história toda, exemplos que poderiam ser usados para se dar aula de biologia, como, por exemplo, possível exobiologia e etc. Moral da história, ela está terminando o TCC dela, vai ficar em forma de livro, e ela já está recebendo proposta de venda do livro, e aquele livro vai vender, e ela vai conseguir ter uma renda para fazer o mestrado. Da mesma maneira, a gente tem que fazer na área ambiental. Começar a entender essas nuances, Pierre. O que está faltando é a gente formar os nossos biólogos para que eles comecem a pensar a ganhar dinheiro com a área ambiental. Porque somente ganhando dinheiro com a área ambiental que vai preservar. Porque ficando tudo na mão do governo, não vai dar certo. É preciso que haja empreendimento particular. Lá nos Estados Unidos, os parques,
Os parques, a maioria, tem uma pancada, é tudo particular, cara. Tem a área de camping, tem a área de... Isso tudo. Aí eu te pergunto, eu conheci um camarada em Nova Iguaçu que ele tinha uma pequena chácara e ele fez um pesque-pague na chácara. Pesque-pague. Hoje, nessa chácara... E o cara era duro, não tinha dinheiro nenhum. Era a única herança do pai dele, uma chácarazinha. Ele fez um mini pesque-pague. Hoje funciona um restaurante, onde o cara tem a carne de tilápia, tem toda a comodidade, tem as trilhas dentro da mata interativa, no qual ele que vai lá falar dos bichos, da planta. Isso é trabalho de biólogo, meu irmão. Isso é trabalho de biólogo. Era para biólogo estar fazendo isso. Se um cara que não tem estudo faz isso, faz educação ambiental, no mesmo local ele tem um restaurante onde ele ganha dinheiro, onde a pessoa se sente mais agraciada com a natureza, vão tirar foto. Por que o biólogo não pode fazer isso? Está me errando na profissão. Com certeza. A gente tem uma reserva, uma coisa parecida aqui, a gente chama de turismo no rural. Né? É um conceito de gestão pública, inclusive. E a gente tem a fazenda Itamatamirim, fica bem perto da nossa instituição. Os caras tiveram essa sacada também há alguns anos. Montaram um pesque-pague, restaurante, o cara vai lá, pega o peixe que ele pegou ele assa e come, o cara já construiu uns chalezinhos, as pessoas ficarem lá, criam umas trilhazinhas e tal, mas eu não tenho conhecimento de nenhum biólogo inserido lá. Né? Eu sei que o negócio existe, a gente passa na frente todo dia, mas é um nicho vago, com certeza é um nicho vago. Sim, eu diria que não é um nicho vago, eu diria que é um trabalho de biólogo e que não tem biólogo fazendo. A gente tem que começar a entender mais a profissão e modificar essa profissão, porque não adianta, Pierre, eu pegar uma bandeirinha, ficar na beira da praia com uma bandeirinha e o meu iPhone e dizendo assim, salve as baleias, salve as baleias, salve as baleias. Não adianta. Ou eu entendo como é que está essa situação, se tem lá os pescadores pescando próximo às baleias e está importunando elas, então eu tenho que pegar um barco ecologicamente correto, empregar aqueles pescadores e levar a galera para fazer turismo. Assim como o projeto Tamar fez com os caçadores. Eu tenho que, como biólogo, pensar na solução sustentável. Mas, infelizmente, aí agora eu sei que eu vou apanhar, mas agora eu estou falando para profissionais. Eu estou falando para profissionais. Eu quero ser respeitado como um cara que está falando para profissional. Eu sei que os biólogos não gostam, mas, cara, a gente está criando um monte de Nutella aí, né? Antigamente, na minha época, eu até brinquei isso outro dia, eu falei assim, poxa, na minha época, se você conseguisse desenvolver aqui um sistema de aquaponia, com um painel solar extremamente barato, o cara pega a caixa d'água, aquaponia, painel solar e uma hortinha ficando ali em cima da aquaponia, o cara vai criar tilápia, o cara vai ter hortaliça e tem um painel solar, então eu vou poder levar isso aí para o interior, nos pequenos locais onde os caras caçam, e com isso o cara vai ter uma fonte extra de proteína do peixe, ele vai ter a horta dele orgânica sem necessidade de agrotóxico, ele pode criar do lado galinhas, por exemplo, no qual ele pode tirar os restantes para a galinha, para o peixe, as vísceras do peixe para a galinha e etc. E você pega aquele resíduo da galinha e planta na sua hortinha lá na frente, ótimo adubo de excelente qualidade. Com isso você vai evitar a caça de animais silvestres. Vai ter energia. Vai ter energia, você vai evitar a expansão da agropecuária. Então você está dando soluções sustentáveis. Isso era o biólogo raiz. O biólogo moderno, biólogo de hoje. Quero proibir o consumo da carne. Porra, maluco. Porra, mas, como assim? Não, eu sou contra o consumo de carne, não quero proibir. Tá, beleza. Você é contra o consumo de carne, show. E tu acha que aquela população lá que subsiste da caça, obrigatoriamente, eles fazem o quê? Você acha que eles vão lá dentro da mata e comer folha? Você acha que é assim? Ah, mas saiu na Nature, olha o que me falaram. Mas saiu na Nature que se tivesse apenas produção de vegetais, nós teríamos substituído o consumo da carne, que isso é viável. Beleza, parabéns, muito bem. E você acha o quê? Você acha que as empresas vão dar as mãos
ficar todo mundo de mão dada, feliz e unido, e produzir vegetais no lugar da carne, porque eles são unidos, comunistas e tal. E tá todo mundo feliz. Tu acha que é isso a vida? Ou tu acha que é uma empresa que vai oferecer um corte de frango, que você não precisa ir lá matar o frango, é o que vai vencer? Então tem que parar de pensar o que é o ideal e o que é real. E a sustentabilidade, ela tá sim em fornecer subsídio alimentar para a população que não tem o que comer. Com isso você vai evitar a caça de animais silvestres, você vai evitar a expansão da agropecuária, você vai dar uma melhor qualidade de vida daquelas pessoas que não têm. Isso é sustentabilidade. Cadê, Pierre, os biólogos trabalhando nas agroflorestas? É o que eu ouvi. Eu outro dia fiz um vídeo falando sobre... Gente, cadê os biólogos trabalhando na agroindústria? A agroindústria é mal. A agroindústria é malvada. Peraí, a agroindústria é malvada? A ração do seu gato vem da onde? Da agroindústria. O alimento que você consome vem da agroindústria. Inclusive o agrotóxico que você come também. Ou seja, ela vai ter o seu lado negativo. Agora, cadê você como biólogo para resolver esse problema? Você, biólogo, tem que resolver esse problema. A agrofloresta diminui a incidência de agrotóxico. Quantos biólogos tem trabalhando na agrofloresta? Eu vejo um monte de engenheiro florestal. Um monte de engenheiro florestal. Mas poucos biólogos trabalhando. Ou seja, não adianta a gente ficar falando eu sou contra se eu não forneço a solução, Pierre. Tá entendendo a situação? Você tem que ser proativo, né? Eu acho que a proatividade é inerente à nossa profissão. Por uma questão histórica, inclusive. Né? A gente vive, desde da nossa regulamentação, 1979, enfim, desde a regulamentação da nossa profissão, a gente vive em porções escassas do mercado. Então, o biólogo ele é um ser proativo de natureza. Ou é isso ou ele morre de fome. Né? E eu acho que as pessoas estão deixando isso um pouco de lado. Eu acho que virou um monte de negacionistas, Pierre. Nega E qual a solução? Não foi isso que eu aprendi na minha época, nem era assim na sua. Na nossa época, o lema era sustentabilidade. Hoje eu vejo negação. É negação. É negação o tempo inteiro. Não, eu sou contra. Pô, você é contra. Mas o que você vai fazer para solucionar? As pessoas vão morrer de fome? Entende? É igual do tipo assim, o cara chega e fala assim, eu sou contra a caça de animais silvestres. Mas eu também sou, quem não é? E quem é que não é? Aí você vai pegar populações que subsistem da caça e não tem outra coisa para comer, então vai falar pro cara, você tá preso. Tu vai ter que prender muita gente no Brasil, cara. Você vai ter que... E não vai resolver problema nenhum, né? E não resolve. Não é à toa que no próprio IBAMA existem animais que podem ser manejados, existem determinados locais onde a caça do jacaré determinado é permitido pelo ribeirinho, a caça do pirarucu. Por que isso? Porque você não pode simplesmente negar, você precisa dar subsídios. Então, quando a gente vai trabalhar com parques, é a mesma coisa. Eu não posso retirar da população aquilo que está no entorno dela, que ela sempre se utilizou, para simplesmente, não pode mais, agora vamos ao mundo de Gumball, né? Eu queria falar um pouco mais também, caso você tenha pergunta, pode mandar, mas depois lembrar um pouco sobre parques urbanos, né? Porque a gente veio falar de parque, e justamente dessa importância de se ter parques urbanos, né? E eu trabalho justamente com um parque urbano. E para você ver como é que a política funciona aí, né? O que é um parque urbano? Bom, eu trabalho em um parque que tem apenas 32 hectares e que existe no meio do centro urbano. Ele está no meio do centro urbano. Então, você olha o desprezo que se era, né? Do tipo, 32 hectares, isso é um fragmento de mata. O erro científico, ele já começa aí. Porque dentro da ciência, sim, ele é um fragmento de mata. Aliás, para o empresário, é uma maravilha ouvir isso. Um fragmento de mata. Só que, esse fragmento, ele pode ser ligado a uma outra mata.
E se a gente fala a palavra fragmento, é só para o empresário, ele vai adorar tentar desmatar aquele restinho ali. Então a gente tem que parar com a palavra, já tem que começar falando, parar com a palavra fragmento de mata. Ou sim um vestígio de mata, uma mata de corredor, que poderia ser. A gente tem que começar a pensar em outras situações. A promoção da interação, né? O mesmo exemplo lá do mico. O mico não conhece fronteira, então ele sai dali e vai para outro lugar, então a gente pode expandir essa visão do mico para os demais organismos, né? Inclusive na qualidade de vida das pessoas que estão no entorno. Eu acho que a promoção dessa interação, desse fragmento ou desse pequeno espaço no contexto geral, o que ele significa para a população que está no entorno, inclusive. Você tem que se lembrar o quanto é importante esse pedacinho de mata para você. Eu acho que é isso. Sim, e é exatamente esse o trabalho que a gente tem feito aqui no parque. Porque, vamos lá, vamos analisar o meio urbano, né? É um pequeno pedaço, mas é um pedaço dentro do centro urbano. Como é que a gente vive hoje, Pierre? A gente vive exatamente como a gente, né, quando era pequeno, você via aquela galera com cabelo estranho, tudo colado, cheio de maquiagem, num escritório. Onde, para você chegar no escritório, você não vê a luz do dia, e quando você sai, você também não vê a luz do dia. Você chega cedo demais e sai tarde demais. E aí você mora onde? Você mora em apartamentos de 44, 50 metros quadrados, você não vê quintal, você está ali trancado no ar-condicionado o tempo inteiro, você não vê mata, você não vê nada. É válido lembrar que nós somos animais silvestres. Nós somos animais silvestres. Nós não deixamos de ser animais silvestres. E um parque urbano, ele já te possibilita, dentro do meio urbano, sair rapidamente e chegar a um local onde você pode sentir a natureza, contemplar a beleza cênica. Inclusive, já está começando a pintar trabalhos, Pierre, sobre a questão do suicídio e a ausência da natureza. A gente vive engaiolado, sem a possibilidade de natureza. Agora, se você tem um parque urbano, mesmo com uma quantidade muito pequena de hectares, você pode, no final de semana, pegar seu filho, pegar o marido, pegar a esposa e ir para o parque. Curtir um pouco da educação ambiental, se for o caso, e se não for o caso, curtir a beleza cênica do local. E aí você sai. Eu faço a pergunta para qualquer um aqui que está vendo. Todo mundo aqui, quando vai na cachoeira ou na praia, vê se não sai mais aliviado. Quando tu está nas férias, tu faz o quê? Tu quer natureza, é ou não é? Todo mundo. Porque, agora, quando isso é um parque urbano, você tem ali do teu lado. Tu pode continuar trabalhando no teu escritório lá com os cabelos esquisitos e cara maquiada, mas tu pode, no horário de verão, de repente sair um pouco mais cedo e dar uma passada no local que te dê segurança. E além disso, Pierre, nós temos que preparar os parques para todo tipo de população. Porque é um grande erro você ter parques para as pessoas que vão lá fazer Cooper e comer um sanduíche de atum defumado. Nós precisamos também de ter a população mais carente lá, com espaços. E assim, ó, você está ouvindo isso de um biólogo, tá? Com espaços, por exemplo, para o cara fazer um churrasco. Aonde com R$60 ele compra uma caixa de taipava, pega uma marmita de arroz e farofa, aí leva ele, a sogra, a enteada, o filho, e passa um dia de lazer ali. Se tiver um espacinho correto, não é proibindo. Ah, não pode fazer o fogo aqui. Não, é delimitando a área. A área é essa aqui, ó. Tu quer fazer é aqui, ó. Só mantenha limpo. Para o cara também ter, para o cara que é pobre também ter a oportunidade de ter lazer ali, porque não é fácil fazer comida para todo mundo. E ele também tem o direito. E esse cara pode ter certeza que ele vai ser educado e ele vai ajudar a proteger aquele local. Então a gente precisa de configurar áreas, essas áreas. O local onde eu trabalho, Pierre, ele está sendo um local de experimentação, uma coisa nova. A gente começou a chamar o parque de parque urbano justamente para que essa ideia de pequenas áreas começasse a ser espalhadas pelo Brasil. Do tipo, pô,
Eu tenho uma pequena área de 30 hectares, mas aquilo é um parque. Eu vou lá e vou apreciar a natureza. Você está achando que é bobeira? Mas no nosso parque, que só tem 32 hectares, nós descobrimos mais de 30 espécies de borboletas e mais de 20 de abelhas nativas esse verão. Em apenas nesse espacinho. Muito bem. Henrique, a gente está com um pouquinho de tempo, porque tu sabe que a live só são 60 minutos. Sim. E a gente está com 2 minutos só. Vende aí o teu jabá. Aqui a gente chama de Shark, tá? Não é jabá, não. Bota fala sobre o teu canal e etc. Eu já vi que muita gente aqui, eu vi a pessoa colocando, que já me acompanha lá. Eu acho que o meu canal, ele é o maior canal de proteção à profissão biólogo, né? Mas eu acho que também é o único. Então, ele é uma obrigatoriedade para quem é biólogo. Sem dúvida nenhuma, não existe canal que tenha tanta informação específica. Pessoal, tivemos um problema com o Henrique, ele não conseguiu terminar o que ele estava fazendo, né, que é a divulgação. E a gente abriu de novo, tá? Vamos lá, Henrique. Oi, Henrique. O tempo aqui não foi contado corretamente. Eu coloquei até um cronômetro aqui no meu computador para que ele me dissesse exatamente quantos minutos a gente tinha para terminar, mas parece que não contou corretamente. Vamos lá, amigão. Terminando aí o que você estava falando, fazendo a sua divulgação, contando seu canal, suas histórias, para o pessoal te seguir, né? Tem muito vídeo seu lá falando, inclusive sobre esse tema que a gente conversou hoje. Eu acho muito importante os meninos terem acesso aos demais vídeos. Seu áudio está completamente fixado. E agora, melhorou? Deve ser a sua internet. Não, enfim, basicamente a gente já terminou. Para dizer que... para a galera seguir o canal lá. Segue lá o Biólogo Henrique. Resolvido. Pronto. Muito obrigado, Henrique. A Univisa agradece a sua disposição, a sua disponibilidade, conversar com a gente de um tema tão caro para a gente, né, que é a atuação do biólogo. Eu acho que os nossos alunos precisam desse preparo, né, precisam dessa visão para o mercado de trabalho, né? Talvez reformular alguma coisa na sua própria formação, não ficar esperando que efetivamente as ações sejam tomadas por conta da instituição que eles estudam ou por conta de seus professores. Correr atrás, eu acho que é o grande segredo, né? Todos nós que somos biólogos, eu acredito que 90% de nós temos a nossa profissão hoje, ou fazemos o que fazemos hoje, muito mais porque das nossas carreiras que nós demos, né, e das nossas escolhas que fizemos, do que necessariamente aquilo que nos foi ofertado pelas instituições ou pelos professores. Tá né? muito ruim seu áudio. Tá ruim, né? Deixa eu ver se melhora. Então, melhorou ou não? Não dá para escutar. E agora? Melhorou? Não, a sua imagem também está pixando. Ah, então deve ser a internet. Aqui tá beleza, tá? Tu tá dos mesmos jeitos que sempre foste. Então tá ruim. Então tá ruim demais. Eu acho que é isso aí que você está estranhando, porque eu sempre fui muito mais bonito do que você. Então, como eu estava dizendo, né, eu acho que é muito importante para os nossos alunos terem esse nível de entendimento a respeito da sua própria profissão. Tá? Então, muito obrigado, Henrique. Um grande abraço para você. A gente vai te convidar depois para conversar um pouco mais sobre a profissão biólogo, que eu acho que você tem muitas considerações importantes a fazer. Eu sou um cara que acompanho essa história, né, que você tem com o Conselho Regional, com o Conselho Federal de Biologia. Será um prazer para a gente receber você para falar a respeito da profissão biólogo. Tá bom? Um grande abraço, obrigado a todo mundo que participou. Tá certo. Obrigado a todo mundo que participou, tá, pessoal? Foi um prazer ter vocês com a gente. Bye, bye e até a próxima. Tchau. Obrigado, Pierre. Obrigado, pessoal da Univisão. Um abraço.